Olá, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos nesse grande dia. Dia maravilhoso do Senhor, 14 de maio de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. A bênção do Senhor sobre as suas vidas. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, ao capítulo 16, versículo 23. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e aos melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite chorou ao Senhor, clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor seu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, aos amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado a teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e venha enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma a bezerro das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante do Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os seus moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem.
e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 8, versículo 1 a versículo 20. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Senhor, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram depois os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém aprendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Amém, irmãos? Salmo 110, versículo 1 ao versículo 7. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira, julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Provérbios 15, versículo 8 ao versículo 10. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento.
O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para os que deixam a vereda. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.